No coração do Nordeste brilha a Paraíba, terra de saber onde a ciência vibra. Com mentes brilhantes, professores a guiar, inovação e tecnologia prontos para transformar. Nas salas de aula, o futuro se desenha. Com códigos e dados, a esperança se empenha. Cientistas paraibanos com garra e paixão, desvendando mistérios em cada lição. Do sertão ao litoral, a sabedoria floresce. Em cada projeto, a cultura se tece. Homenagem sincera a quem ensina e inspira. A luz da Paraíba que nunca se retira. Com amor e respeito a todos que lutam por um amanhã melhor, onde as ideias flutuam, tecnologia e informação, um legado a brilhar. Na Paraíba, a ciência sempre a prosperar. Pessoal, esse poema, né, que a gente trouxe aqui, pautado no tema da inovação, da ciência e da tecnologia, foi feito por uma inteligência artificial, por um robô, a Dola. Pois é, ele nos ajudou, a robô nos ajudou nesse processo, porque esse é o tema do terceiro episódio do podcast Candeeiro. E nesse episódio, para falar sobre inovação e tecnologia desenvolvidas no nosso estado da Paraíba, a gente conversa agora com dois professores pesquisadores. O primeiro deles, professor Petrônio Medeiros, professor titular e pesquisador do Instituto Federal da Paraíba, possui graduação em Ciência da Computação pela UFPB, mestrado em Informática pela UFCG, doutorado em Ciência da Computação pela UFPE. É pesquisador sênior e coordenador de projetos do Polo de Inovação do IFPB e do Laboratório ACERT. Pois é, sejam muito bem-vindos, professores. Esse é um espaço que a gente criou para a gente conversar sobre os projetos, para a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre pesquisa, extensão, todos os projetos hoje que são geridos administrativa e financeiramente com o apoio da Funetec, né? E a gente tem tanta coisa legal sendo desenvolvida por aqui, então nada mais justo do que a gente criar esse espaço Candeeiro para trazer luz a esses temas. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Candeeiro Podcast. E vamos conversar também hoje com o professor Leonardo Lopes. O professor Leonardo é formado em fonoaudiologia, tem especialização em voz, mestrado em ciências da linguagem, doutorado em linguística e pós-doutorado em distúrbios da comunicação humana. E meu fono. É seu fono? Já foi, mas eu vou dizer até a morte. É meu fono. Excelente. O professor Leonardo também é pesquisador por produtividade no CNPq e presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então, seja muito bem-vindo, professor. Professor Leonardo, professor Petrônio. Um prazer para nós recebê-los aqui nesse espaço de divulgação científica e de valorização da ciência no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rejane. Um abraço estar aqui com o Leonardo. Pois é, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente disseminar o que é feito nas instituições. Eu acho que eu sou professor da UFPB há 20 anos e fui de particulares antes disso, há bastante tempo já. E a gente percebe que houve uma evolução muito grande de um tempo para cá. Eu diria de uns 10 anos, 8 anos para cá. Os projetos, na verdade, as universidades se abriram muito mais para o setor produtivo. Hoje em dia é muito mais fácil as instituições nos encontrarem, as empresas nos encontrarem, tanto aqui na Paraíba quanto no Brasil, como todo, até fora do país. E eu acho que vem sendo feito um trabalho que está se construindo, eu acho que ainda é um processo em eterna construção, mas que tem dado resultados realmente muito bons. Não só fora, mas também aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, porque cada vez mais, com algumas iniciativas, que eu acho que a gente pode falar ao longo desse episódio, tendo a oportunidade para empresas, inclusive menores, microempresas, poderem desenvolver projetos, por exemplo, com incentivos. O que é muito importante para que todo esse recurso que é incentivado não fique só nas grandes empresas. Também consiga chegar em empresas menores, inclusive ao nosso estado. Perfeitamente, professor. Então, para mim também é um prazer estar aqui hoje para falar sobre tecnologia. E tecnologia e demanda são as duas coisas que transformam as profissões no mundo. Então, toda vez que nós falamos de tecnologia, as pessoas se inspiram de como elas podem mudar as suas práticas ou como elas podem contribuir de uma maneira diferente na sociedade. E, especificamente hoje, né, a gente vai entrar aqui no tema da inteligência artificial e é uma das tecnologias mais disruptivas e que tem modificado todas as profissões do mundo. Então, é um prazer. Como paraibano, e o poema dizia do sertão ao litoral, eu me sinto muito bem representado, porque eu sou do sertão da Paraíba. Então, do sertão ao litoral, aqui a gente vai falar sobre ciência,
com o privilégio aqui de compartilhar com um colega da UFPB, o professor Petrônio. Então, eu estou super aberto para uma conversa sobre tecnologia na tarde de hoje. Ai, que bom. E vocês? Estão preparados? Então, roda a vinheta. Então, para começar a nossa conversa, eu queria primeiro entender, né, professores, um pouco sobre a trajetória de vocês. Porque, como diz o poema, embora escrito por inteligência artificial com muita sabedoria, essa terra também é uma terra de inspiração e esse podcast é um lugar para a gente conhecer histórias. Então, eu gostaria de saber, primeiro, professor Petrônio, a gente percebe que o senhor atravessou uma graduação de ciência da computação há alguns anos atrás, então eu queria saber o que é que te levou por esse caminho, quais são suas origens, como você se interessou por esse percurso. E professor Leonardo, da mesma forma, entender como a fonoaudiologia entrou na sua vida, como se dá a sua trajetória acadêmica e como você tem trabalhado nesse link entre fonoaudiologia e inteligência artificial. Mas aí seria interessante ouvi-los também nesse sentido. Assim como o professor, também sou sertanejo, sou de Patos. Bem, a escolha por computação, na verdade, foi um tanto influenciada pela escola, que incentiva a procurar aqueles cursos concorridos, e computação sempre está nos cursos concorridos. Então, como eu gostava de estudar, não, faz computação para formar números aqui. Mas, assim, foi uma excelente surpresa. Eu me identifiquei muito com a área. Eu fui para Campina Grande. Campina Grande é um polo muito grande de tecnologia. Uhum. Eu lembro que quando eu fazia graduação lá, não vou dizer a época, não precisa falar de época, né? Mas eu lembro que teve uma reportagem importante na The Economist falando sobre cidades do mundo que eram muito à frente, né? Muito desenvolvidas. E Campina Grande foi uma delas. A gente saiu nessa reportagem. Computação, dá muita satisfação trabalhar em computação porque é uma área que se relaciona muito com as outras. Nós somos um meio. A gente sempre foi um meio, computação. Então, eu lembro que eu fazia graduação e já me diziam, não, a gente tem que conhecer muito, porque a gente pode trabalhar num sistema de contabilidade, pode trabalhar num sistema de fonoaudiologia, pode trabalhar num sistema de... E realmente é assim que acontece. Sim. E, por exemplo, é assim que a gente vem desenvolvendo muito nos projetos do Polo de Inovação, porque... Nós somos unidade Embrapi, da área de manufatura, então projetos são muito relacionados com engenharia mecânica, engenharia elétrica e computação. Então a gente está sempre em relação a isso. Mas, na verdade, eu vim de Patos, como eu disse, fiz graduação em Campina Grande, fiz doutorado na UFPE, e no doutorado na UFPE eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, né? Que na verdade é uma área muito antiga, não é uma área nova, mas ela explodiu, eu diria, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, porque a grande dificuldade da IA sempre foi poder de processamento. Então, era muito difícil processar toda aquela quantidade de informação. Então, quando esse poder de processamento foi possível, hoje em dia chegou para todo mundo e está tendo uma transformação gigantesca nas profissões, em tudo, e está só começando. Então, na verdade, a gente tem desenvolvido praticamente quase todos os projetos, eu diria que de uns 3 anos para cá no Polo de Inovação, tem IA envolvida, se não diretamente, mas como meio. Uhum. E tem sido muito legal porque o impacto na vida das pessoas é muito grande. Então, eu acho que isso é bastante relevante. Sem dúvida. Eu sou vizinho do professor Petrônio, porque ele é de Patos, eu sou de Pombal. Então, eu tô um pouco mais distante, mas a gente é vizinho ali de origem, no bem sertão perto da Paraíba. E 2 coisas sempre me interessaram, comunicação e tecnologia. Segundo a minha mãe, quando eu era criança, que a TV era aquela que girava e fazia teco, 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 quando você ia virar os canais da TV, a minha mãe sempre dizia que eu olhava para a TV e dizia, mãe, como é que eu faço para entrar aí? E eu fui para a fonoaudiologia porque eu entendia que essa profissão me permitiria trabalhar com os profissionais que eu gostaria. Como a Rejane falou, eu fui fonoaudiólogo dela. Ela disse que eu ainda sou fonoaudiólogo dela, Sim. né? Então, eu queria trabalhar com jornalista, com cantores, com pessoas que usavam a voz e se comunicavam em público. E, ao mesmo tempo, a tecnologia me interessava. E na fonoaudiologia eu tive a possibilidade de unir as 2 coisas, porque eu sou um pesquisador da área de acústica. Então, assim, a acústica tem a ver com sinal, com inteligência artificial, com tecnologia. E eu tive o privilégio no meu mestrado ter como orientador um engenheiro eletricista. E aí eu fui entrando cada vez mais pela área de tecnologia, embora eu tenha feito um mestrado e um doutorado estudando a voz do jornalista, né, a voz dos apresentadores e radialistas e repórteres de TV, mas eu usei a análise acústica. Então, eu cheguei por essa via. E hoje eu digo assim, o que é que me interessa? Tudo que tem a ver com a voz humana. E se isso tem a ver com tecnologia,
é maravilhoso, mas a voz humana, para mim, é um ponto central. Hoje eu tenho a possibilidade de, como pesquisador, orientar muitos alunos que não são da fonoaudiologia. São da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da computação, então são de outras áreas do conhecimento, e essa interdisciplinaridade que é tão necessária para o mundo atual, porque os nossos problemas são complexos. Então não adianta olhar para o problema com o olhar de fonoaudiólogo. Quando eu olho para esse problema com o olhar do cara da computação, das engenharias, da estatística, da medicina, eu consigo uma solução muito maior para isso aí. Então, eu cheguei na tecnologia por essa via. Eu queria trabalhar com comunicação e eu queria trabalhar com tecnologia. Então, a voz humana uniu essas duas coisas para mim. É interessante você dizer isso, professor, porque a gente está vivendo também, você falou em complexidade, um momento de muita complexidade na sociedade, de muitas transformações, né, com essa potencialização do digital. A gente tem falado muito em desinformação por meio de fake news, as deepfakes chegando aí. Já já a gente vai tratar um pouquinho mais de um projeto super bacana, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, junto com o apoio aqui do professor Léo, da Funetec, e para tratar exatamente, combater as deepfakes nas eleições. E você falando em voz, cada vez mais a gente tem visto, né, de uma forma muito massiva até, o uso da voz de uma forma muito errada para trazer desinformação. Então, a tecnologia, no que pode ajudar, também pode atrapalhar. E a gente tem aí uma complexidade gigante, uma dicotomia gigante para resolver, um problema contemporâneo para resolver, né? É um problema contemporâneo e veja como as coisas mudam numa velocidade hoje em dia. A primeira deepfake com uso de voz, né, usando clonagem de voz, que foi do Barack Obama, foi em 2017. Ontem, né? Muito recente. Ontem. Então, se vocês observarem o quanto isso escalou e hoje você recebe, como todo mundo brinca, né? A tia do WhatsApp recebe um áudio lá de alguém e ela acredita que aquele áudio é real porque o nível de qualidade, de como a inteligência artificial ela consegue capturar as características de uma voz e clonar essa voz é muito grande, principalmente se essa voz está disponível aí na internet. Então, vocês, por exemplo, que são comunicadores e que falam por horas expostos, é muito fácil copiar a voz de vocês. É muito fácil copiar a voz de um William Bonner, por exemplo, que tem horas aí de vídeos. Imagina isso para os políticos, que eu tenho na TV Câmara, pelo YouTube, disponível discursos assim de horas e horas. Já a matéria-prima está aí, né? Para você que acompanha a gente, quanto mais recurso disponível no que diz respeito à questão da voz, e aí a gente tem a internet trazendo a voz de muita gente, mais fácil fazer com que a inteligência artificial consiga imitar essa voz, né? E aí tem muita gente recebendo áudios. Eu já vi gente, pessoas recebendo áudios de avó, e eram quadrilhas que estavam usando a inteligência artificial para simular a voz da avó e praticar um crime. Então, assim, do jeito que você tem uma justiça eleitoral, né, que conectada com esse mundo real, produz um equipamento, uma ferramenta que ajuda a combater isso, então você tem um uso ruim, funesto, mas você tem também o uso, né, que traz luz a todo esse problema, pelo menos no que diz respeito às eleições, que são tão sintomáticos, né? A inteligência artificial, como toda tecnologia, né, ela traz muitos benefícios. Assim, eu não posso negar que a minha qualidade de vida é bem melhor hoje, enquanto cientista, enquanto pesquisador, com o uso da inteligência artificial. Em termos de produtividade, de qualidade daquilo que eu faço no meu trabalho, mas traz algumas outras coisas também. E como cientista, imagina que eu tenho um tempo X dedicado a esse uso. Mas quem trabalha com crime, ele está full time, o tempo inteiro dedicado a produzir aquelas vozes, a melhorar a qualidade do que ele produz com o objetivo criminal. Então, assim, é a ciência, né? O mocinho da história, que é a ciência, a academia, é o cientista que está atrás de uma solução para aquilo ali, é o criminoso que está full time dedicado a produzir aquilo ali com um objetivo que não é dos mais adequados, né? Sem dúvida. Mas aí é importante dizer também que a inteligência artificial é uma ferramenta que está à disposição do desenvolvimento também, da sociedade, do progresso, da cidadania. E o projeto Iara tem essa perspectiva, mas ao mesmo tempo, professor Petrônio, o senhor que é pesquisador sênior do Polo de Inovação do IFPB também utiliza a ferramenta
no desenvolvimento dos projetos que coordena. E aí comecei um espaço também de difusão dos trabalhos que acontecem dentro do Polo de Inovação, dentro do Instituto Federal da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, de todos as outras ICTs que recebem recursos e fomentos da Embrapi. Acho que é importante a gente esclarecer para o público também sobre do que se trata o Polo de Inovação, o que é a Embrapi, como se dá esse fomento e essa aproximação altamente qualificada entre academia e indústria, que nos permite andar para frente enquanto sociedade, né? Sim, excelente. Excelente oportunidade, inclusive, de conversar sobre isso, né? Para que mais pessoas conheçam, mais empresas conheçam. O Polo de Inovação, ele é relativamente novo, é de 2018, na verdade, a regulamentação dele. E ele, dentro do IFPB, ele tem o status de um campus. Então, ele tem diretor como outro campus. Mas o foco dele, principal, é desenvolver pesquisa, desenvolvimento e extensão tecnológica junto à sociedade, junto ao setor produtivo. Local, obviamente, e nacional. Junto com o Polo de Inovação, ao mesmo tempo, mais ou menos em 2017, o IFPB também se credenciou como unidade Embrapi. Foi a segunda da Paraíba, depois da UFCG, do Virtus. E, na verdade, as duas juntas, elas fizeram com que o Polo crescesse muito. Hoje em dia já são mais de 60 projetos desenvolvidos com empresas internacionais, empresas do Sudeste e muitas empresas locais. E o que é Polo Embrapi? Pois é, a unidade o Embrapi é a Empresa Brasileira de Inovação. Então, existem polos em todo o Brasil e a Embrapi, ela financia parte dos projetos desenvolvidos de ciência, de tecnologia, né, de P&D no Brasil. Então, por exemplo, já de cara, uma empresa que aprova um projeto que tem recursos Embrapi, 30% dos recursos do projeto, ele pode ser financiado pela Embrapi. Se for uma pequena empresa, por exemplo, dos 70% que a empresa teria que aportar no projeto, o Sebrae, existe uma linha também que pode ainda financiar 70% do restante que tem ficado. Ou seja, basicamente 80% a 90% do projeto totalmente financiado com recursos públicos, com foco em inovação. Por conta da entrada do Sebrae, por exemplo, foi que muitas empresas locais hoje em dia desenvolveram projetos conosco lá no IFB, no polo do IFPB. A gente está, inclusive, fechando um projeto agora, mais um projeto, que vai ser desenvolvido com recursos Sebrae também para uma empresa local. E tem sido muito relevante, inclusive, para trazer. Porque o mais comum eram grandes empresas, a grande maioria do Sudeste, que utilizavam recursos Embrapi para financiar, por exemplo, os 30% do projeto, mas o restante, por exemplo, utilizava a lei de informática, que são para grandes empresas, que você vai descontar em imposto de renda, em outras. Então, era muito natural que essas empresas elas usufruíssem disso. Ótimo. Para a gente era ótimo, até porque tem até um percentual que essas empresas tinham que desenvolver no Nordeste. Então, vinha muito projeto para a gente aqui por conta dessa iniciativa. Mas com a entrada do Sebrae, inclusive com outras iniciativas de banco do BNDES, do Rota, a gente já fez projetos com um financiamento exclusivo para o setor automotivo. A gente está finalizando algum projeto com a Ford Motors, por exemplo, que é a aplicação de IA para uma situação bem específica, sem muitos detalhes, por uma questão de segredo industrial. Mas assim, então existe uma cadeia grande hoje em dia nacional, financiada, no geral, pelo governo federal e por outras instituições, que fazem com que a indústria brasileira consiga ser incentivada para a produção de inovação. Inclusive, a gente vê no crescimento econômico nos últimos anos, a indústria vem puxando hoje em dia. Eu estava olhando agora, no mês passado, ou foi esse mês, 5% de crescimento da indústria. Talvez já seja um resquício desse investimento que está tendo em inovação e desse crescimento, porque tenta competir melhor com, por exemplo, empresas internacionais e com outros países. E aí a gente está falando também direto de capacitação também dos alunos, né? Numa formação de mão de obra extremamente qualificada. Ou seja, a academia está colocando gente qualificada aí para o mercado. Excelente pergunta. Parece que foi até combinada essa pergunta, mas uma coisa muito importante é que o Polo de Inovação, o IFPB, teve uma iniciativa de regulamentar que todo projeto de inovação do IFPB, nós temos 4 estudantes, seja de graduação, de mestrado ou de curso técnico. Isso faz com que, obviamente, a gente capacite esses estudantes. Então, você chega em qualquer dos laboratórios do IFPB que desenvolve os projetos. Eu sou do ACERT, mas tem laboratório aqui no centro da cidade, em outros.
São vários estudantes sendo capacitados com projetos extremamente inovadores e muitas vezes sendo contratados pelas empresas quando acabam um projeto, o que é excelente. A gente queria que eles ficassem com a gente para poder participar de outros projetos depois, mas óbvio que eles estão sendo. Além disso, a Embrapi também, há 3 anos atrás, ela criou um programa chamado Capacitação 4.0, que tinha como foco, eu inclusive estou como coordenador desse projeto, está finalizando agora, que tinha como foco desenvolver esses estudantes, não só na parte técnica, mas também nas soft skills, que era uma demanda muito grande da sociedade. Então, a gente desenvolve projetos utilizando a metodologia aprendizagem baseada em projetos, de modo que eles desenvolvam questões técnicas de alto nível, mas também sempre desenvolvendo as habilidades sociais. Não através de cursos, mas hands-on, na prática. Então tem sido um projeto com muito sucesso. A gente no IFPB, a gente já participaram desse projeto mais de 50 estudantes de cursos técnicos, de graduação e de mestrado. Então, a formação de uma mão de obra altamente qualificada para uma demanda crescente, né, que só tende a se expandir nos próximos anos. E, sobretudo, uma estratégia de valorização dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos laboratórios, de todo um ecossistema de educação pública, gratuita e de qualidade que demanda esse fomento, não é? Mas, professor Leonardo, me fala um pouco de onde surgiu a ideia do projeto Yara, de onde vem esse nome e como a inteligência artificial é aplicada nesse caso. A história do sistema Yara é muito interessante. Eu estava orientando uma aluna e a gente estava fazendo uma pesquisa para ver o quanto pessoas leigas são capazes de reconhecer se aquele áudio é verdadeiro ou é gerado por uma máquina. Uhum. Então, nessa pesquisa, a gente apresentava a universitários, né, o áudio sem estar pareado e dizia assim, é humano ou é máquina? O que a gente viu? 70% das pessoas não treinadas, elas erram, elas confundem. Elas confundem o que é humano com o que é sintético. E a gente usa áudio de grande qualidade. Assim, eu fiz isso, eu tive a oportunidade esse ano, em junho, de fazer isso num auditório lotado na Filadélfia, nos Estados Unidos, com os maiores especialistas em voz do mundo. Então, imagine um auditório de quase 1.000 pessoas, de cientistas vocais, pessoas que só estudam voz humana. Eu pus os 2 pares de voz e pedi para eles levantarem a mão, qual que eles achavam que era verdadeiro ou não. E eu tive mais de metade daquele auditório errando. Ou seja, até nós especialistas erramos isso aí. Tem isso aí, Léo? Se eu tenho esse áudio... Tem esses áudios aí? Tenho esses áudios. Acha aí que já a gente mostra. Posso mostrar sim os áudios. E a partir disso, o professor Alisson, que é do Centro de Informática lá da UFPB, me procurou e falou que queria desenvolver algum projeto com deepfakes. E a gente conversou, eu falei o que é que eu estava fazendo... E ele parou e falou assim, o que você acha de nós oferecermos esse projeto ao Tribunal Eleitoral? Eu falei, olha, faz total sentido. O ano eleitoral, o deepfake vai estar na vez esse ano, né? Imagina se na eleição de presidente, onde essa tecnologia não era tão desenvolvida ainda como já foi, imagina nessa eleição para prefeito e vereador. Chegamos no TRE e fizemos um piloto, né? Apresentamos no TRE e a desembargadora falou na hora assim, fechado o projeto. Vocês vão ter que procurar uma FAP, né? Que aí a Funetec foi parceira nossa aí nesse projeto e prontamente o TRE e a Funetec viabilizaram essa parceria nesse contrato entre a UFPB, envolvendo 2 laboratórios, né? O Laser, que é coordenado pelo professor Alisson, da computação, e o LIEV, que é o laboratório que eu coordeno. Então, imagina, a gente juntou cientista da computação, juntou engenheiro eletricista, juntou fonoaudiólogo e juntou linguista para analisar isso aí. Então, surgiu de ideias de pesquisadores, de cientistas, a gente apresentou isso para um órgão público, né, que foi o TRE, e aí a fundação viabilizou aí esse convênio, né, para a execução do projeto. E assim, num tempo recorde, né? Porque foi para eleição, então, 3 meses trabalhando juntos desse esforço concentrado para possibilitar essa ferramenta já para as eleições municipais de 2024. E foi desafiador, assim, porque a coisa ia acontecendo. Sabe a história de você trocar o pneu do carro, o carro andando? Sim. Então, assim, tínhamos 3 meses para analisar isso aí. Então, como qualquer sistema de inteligência artificial, ele aprende com dados. Então, assim, numa semana o sistema estava maravilhoso. Na outra, com os novos dados, ele já caía. E aí a gente adotou um modelo, né, para o sistema. O sistema teria a participação da máquina, mas teria a participação do humano. Sim. Então, fonoaudiólogos e linguistas, que era a equipe que eu coordenava, se a IA não dava um resultado tão bom, era inferior a 70% de acerto, entrava o humano para avaliar aqueles áudios e dar um parecer. Então, o parecer final era da máquina
e do humano. E a gente foi aprendendo ao longo da eleição. Uma história bem interessante é que chegou um áudio, que fizeram uma denúncia para o TRE de um áudio com a voz do Lula, dizendo, na prefeitura da cidade tal, o meu candidato é fulano de tal. Nós gastamos quase 6 horas nesse áudio que durava 9 segundos. Caramba. Porque esse áudio era tão perfeito que ele confundiu a IA. E assim, para a gente mapear o que é que existia naquele áudio para dizer que ela era humano ou era falso, assim, foram detalhes, assim, era a voz do Lula como se ele estivesse em um ambiente aberto, e a gente foi monitorar que não tinha tanta reverberação quanto no áudio original. Mas para a gente chegar nisso aí, foram horas de análise. Então, foi um trabalho de muito aprendizado também e de educar a população. Agora, veja, professor, se profissionais com o ouvido preparado para isso leva tanto tempo para conseguir determinar se é voz humana ou artificial de um áudio de 9 segundos, avalie as pessoas. É por isso que a gente vive nesse ambiente de desinformação em que as pessoas são cada vez mais capturadas por uma coisa que não é real e passam a acreditar piamente porque é muito bem feito o negócio, né? Então, quer dizer, a gente realmente está vivendo uma época que a educar nunca foi tão importante, mas eu falo da educação do letramento digital mesmo, porque essa é uma questão para ontem, né? A tecnologia veio, a IA está aí, eu acredito que não retroage. Então, como é que a gente se alfabetiza diante de um cenário como esse, né? O tema inteligência artificial ele precisa ser muito falado em todas as áreas, porque as pessoas precisam desmistificar, entender de fato como é que ela funciona. E nós, quando nós fomos alfabetizados, ninguém nos ensinou, nem existia isso na época, o que era fato ou fake, né? A gente não foi treinado. Talvez um jornalista, quem é jornalista, né, foi treinado para identificar a fonte, conferir a fonte, até dar uma notícia. Mas nós, leigos, não fomos treinados a esse tipo de ação. Hoje, em países como a Finlândia, por exemplo, as crianças já são treinadas a mecanismos de checagem. Eles precisam capturar pistas, identificar se existe alguma coisa ou não que remete que aquela informação não é verdadeira, e eu só vou repassar aquela informação se de fato eu tiver checado a fonte. Então, é uma mudança cultural, educacional relacionada às deepfakes. E que demanda tempo, né? Porque a gente está falando de um país que tem vários países dentro dele, de diferentes realidades. A gente está falando de populações extremamente empobrecidas, sem acesso a uma educação básica, e eu nem estou falando educação de qualidade. Então, a gente tem bolsões aqui dentro do país, né? Grotões que evidenciam essa diferença. E está aí um grande desafio para os próximos anos, né, de trabalhar isso. E que demanda, sobretudo, a acomodação dessa nova realidade por um Estado e por um parlamento, digamos assim, que, segundo o Harari, tem virado peça de museu, porque não tem conseguido acompanhar os avanços da sociedade. Então, a pergunta que fica é: há limite para a inteligência artificial? Quais são a regulamentação possível para que a utilização seja feita de forma que nós consigamos acomodar essa tecnologia no nosso convívio e avançar a partir daí? O que é que os senhores acham sobre isso? E detalhe, só para trazer mais uma para essa discussão, a gente nem tem ainda a regulação, por exemplo, das Big Techs, que continuam atuando aí, né, de uma forma completamente vertical. Então, a gente tem alguns mecanismos de proteção, mas que de longe não promovem o escudo necessário para que as pessoas possam, de fato, estar imunes, né, à desinformação. A regulamentação das Big Techs está muito relacionada com a da IA, de alguma forma, porque, na verdade, os grandes modelos de IA generativa estão na mão de 3 grandes empresas, que são as Big Techs. Uhum. Então, de alguma forma, está tramitando no Congresso a questão da regulamentação da IA, mas, assim, 2 pontos são muito importantes. O professor já levantou os 2. A própria tecnologia ajudar nessas verificações. Por exemplo, quando o professor falou que demorou 6 horas para fazer aquela verificação, o que é que ele fez com esse resultado da verificação? Ele colocou no modelo novamente para que ele aprendesse e, obviamente, em outras mais à frente, ele já conseguisse, de uma forma mais rápida, conseguir identificar isso. A outra é a educação. Tá? A Finlândia, assim, particularmente eu conheço muito, porque eu tenho uma relação muito próxima com a Finlândia, eu tive alguns projetos lá e eu
quando saiu aquelas reportagens sobre... Eles estão desde pequenininho. Quando a gente fala de que estão treinando as crianças, mas não é que são crianças de 15 anos. Está falando de criancinhas, que eles começam a treinamento. Porque, na verdade, isso é muito importante. Então, a gente vai ter que checar. E não são só pessoas que têm menos instrução. Na verdade, todo mundo está passível, se não tiver o cuidado e se não tiver a preocupação de verificar as informações, de sair disseminando. Hoje em dia, um mundo muito polarizado politicamente, não só no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo, é muito perigoso isso. Então, eu acho que parte tanto para a gente tentar resolver... Porque limite não tem. Limite não tem. Aí, ó. A gente está falando de É muito recente a evolução da IA para a grande população. E é muito recente. Então, o quanto vai avançar isso aí? É muito. Então, a gente vai ter que aliar a educação com a tecnologia, porque do lado da tecnologia também a gente vai ter que criar ferramentas para ajudar nessa verificação e nessa melhoria de lidar com essa questão das fake news. Eu vou até puxar nesse assunto também, como eu sou da saúde também, a questão da IA e dos dados que nós fornecemos para essas big techs. Sim. Porque imagina que na hora que eu baixo um aplicativo que monitora a minha saúde a partir da minha voz, eu estou dando a uma big tech o acesso a todos os meus dados de voz. Claro que ele vai ter... Aqui no Brasil é LGPD, né? Nos outros países são outras legislações. Claro que ele vai ter que criptografar esses dados para todo mundo não ter acesso, mas ele sabe tudo da minha saúde para me oferecer produtos, serviços, para me convencer. E para que ele vai usar esse dado no futuro? Tem um país, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que tem todo o mapeamento genético da população. E esse país, ele faz fronteira com a Rússia. Então, vocês imaginam se, por exemplo, não estou aqui com teoria de conspiração, mas se esse dado de mapeamento genético vaza, alguma pessoa consegue disseminar algum vírus que é específico daquela população, que tem a vulnerabilidade daquela população. Então, dado hoje é uma coisa muito preciosa e há uma briga nessas big techs pelo acesso a dado. Sim. Porque dado é o maior valor que você tem hoje em dia. Você pode direcionar... A gente sabe disso, né? Se eu conversar aqui com o Rejane, falou, tô pensando, eu preciso comprar um sapato. Quando eu abrir meu Instagram... Já vai estar aí. Vai estar o comercial. Então, assim, não é teoria da conspiração. A nossa voz hoje, ela é disponibilizada para essas tecnologias. Então, a gente não sabe como é que essas big techs vão lidar com isso aí. De fato, a gente precisa de uma legislação e não só uma legislação. A gente precisa falar sobre isso que a gente está falando aqui hoje. A gente brinca com isso, né? Mas a avó, a tia, a pessoa que está em casa, ela precisa ouvir falar sobre isso e dizer, não é conspiração. Minha voz está sendo gravada aqui. Agora, como é que a gente avança, né, nesses processos de inovação, de tecnologia, de educação? E aí eu volto para um ponto que o Rodrigo trouxe. Quando a gente tem um Congresso ainda tão despreparado e tão pouco sensível a essas temáticas, porque a gente tem sempre discussões muito polarizadas, discussões muito voltadas para interesses específicos de determinados grupos, e a gente sempre fala que a coletividade acaba ficando de fora porque ela não é bem representada num espaço tão importante de poder e que legisla para o país inteiro, né? Esse é um desafio gigante. Então, como é que a gente está tão desconectado? A gente tem instituições altamente qualificadas, projetos extremamente importantes de inserção mesmo, inclusive dos alunos, né, desse corpo no mercado de trabalho, muita gente, muito talento sendo exportado, ou seja, saindo daqui, né, porque a gente tem pouquíssima retenção desse talento. Recentemente tivemos aqui em João Pessoa um lançamento da Huawei, de um programa junto com o IFPB, para beneficiar 5 mulheres do Nordeste, 5 mil mulheres, na verdade, né, nessa questão da inovação e tudo mais, ou seja, tirar essas mulheres da invisibilidade, da vulnerabilidade econômica e educacional, inclusive. A gente tem uma série de estudantes também, né, sendo apoiados por esses projetos. Aí a gente tem instituições assim, mas que estão, me parece, muitas vezes tão distante dos interesses desse mesmo Congresso. Então, a gente tem uma política bem desconectada, né? Tem, enfim, alguns parlamentares que se interessam pela causa da inovação, né? Energias renováveis e tudo mais, mas e depois? E o resto? Então, é um desafio muito grande da academia também.
Na área da saúde, esse ano, a gente não tinha uma política de governo para o Brasil relacionada ao uso da inteligência artificial. Esse ano, o governo lançou o IA para o bem de todos, né? Então, essa política de governo, ela traz um norteador sobre o uso da IA e sobre como vai ser esse investimento do governo para o uso de IA. Isso é um ponto. Léo, e só um adendo aqui. A gente fica ainda ao sabor dos governos, porque entra governo e sai governo, e aquilo que é prioridade para um não é prioridade para o outro. Então, esse é um primeiro ponto. A gente já tem um norteador hoje de política de governo. A gente não sabe como isso vai ser no futuro. Esse é um primeiro ponto. Quando você fala sobre isso, imagine assim, a UFPB são mais de 120 cursos. Só de pós-graduação, mestrado e doutorado são 121 programas. Então, quando você fala em universidade, você está falando aqui de um nicho, de um professor que é da exatas e de um professor que é da saúde metido a trabalhar com exatas. Mas esse não é um assunto que é falado na universidade. Para vocês terem ideia, o ano passado, até novembro, eu estava como pró-reitor de pós-graduação na universidade, na UFPB. E eu trouxe 2 pesquisadores para falar para toda a universidade sobre ciência aberta e uso da inteligência artificial. E o que me impressionou foram alunos de vários cursos, das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, da saúde e alguns alunos da exatas. O quanto esse assunto é um tabu. Os alunos davam depoimentos de que o professor não permitia nem que ele trouxesse esse assunto para falar. Porque não, IA, não pode usar IA na pesquisa, não pode usar IA para compor o seu texto, não pode usar IA. Se eu disser para o meu aluno que ele não pode usar IA, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar escondido de mim e de uma forma não ética. Quando, na verdade, hoje a ciência recomenda, as maiores revistas e as melhores revistas recomendam que você declare que usou a IA. Sim. Se você usou a inteligência artificial, você vai dizer, olha, eu usei a inteligência artificial. E tudo bem. Mas se eu não falar, se eu não conversar com o aluno, se eu não discutir sobre ética e uso de IA, como é que esse aluno, que é um formador de opinião, ele vai ser um doutor, ele vai ser alguém que na sociedade pode mudar um cenário social, como é que ele vai usar isso bem? Então, a gente está falando num nível muito básico e dentro de uma universidade, assim. Vocês falaram da questão do acesso à educação, a gente está falando aí de quê? De 1% da população que chega à universidade e nesse 1% o tema ainda é um tabu. Uhum. Então, eu entendo que não tem como não falar de inteligência artificial, não tem como proibir o uso de inteligência artificial. Pelo contrário, enquanto professor, hoje eu sento com o meu aluno e eu vou treinar esse meu aluno e eu vou discutir sobre o uso da inteligência artificial. E vou dizer para ele, use, só me dê ciência que você está usando. Entenda que existe um bom uso, esse bom uso acontece dessa forma. Eu concordo. E, na verdade, se a gente pensar direitinho, eu não consigo me imaginar, hoje em dia, sem usar a IA para minha produtividade. Sim. Às vezes eu me paro pensando, eu digo, como é que eu conseguia fazer isso sem ter as várias ferramentas de IA para nos ajudar? Ou seja, não é proibido utilizar. Você tem que usar com ética. A gente também tem tido um esforço muito grande lá na unidade de computação de ensinar aos alunos, de conversar sobre isso. Eu tenho um colega lá que é da interconexão da linguística com a computação, o professor Lafayette, que tem feito um trabalho muito bom dentro do IFPB, das unidades de engenharia elétrica e de computação, para disseminar isso. Até porque, se a gente pensar, os mais jovens, os meninos de hoje em dia, eles têm muito acesso à tecnologia. Então, eles já estão chegando, eles sabem que isso existe. E eles estão mexendo nisso aí. Eles vão ser os nossos alunos daqui a 5, 10 anos e eles vêm muito viciados, porque eles usam muito de forma errada ainda. Então, se não tivesse essa discussão... Eu estava, há uns 2 meses atrás, eu estava em Bananeiras, e eu estava conversando com um amigo meu que é médico, e ele falando sobre um caso lá, uma situação que ele passou, e eu disse, por que você não usou a IA? Eu disse, e aquilo pareceu uma coisa tão distante para ele, mas tão distante que eu fiquei impressionado, porque para mim, que eu convivo com isso, eu pesquiso nisso, me parece que é uma coisa mais comum do que é, e não é, né? Você acabou de dizer o caso dos estudantes de mestrado e doutorados e alguns até que têm, alguns professores que têm aversão ao tema. E eu disse, vem cá, vamos testar o que você tá... E eu testei com ele lá, ele baixou o ChatGPT gratuito, eu fiz um teste lá com ele, ele ficou impressionado com o resultado do que teve para ele, algo que não ia
diminuir em nada o trabalho dele, pelo contrário, ia melhorar, ia dar uma produtividade, ia dar uma garantia, ia dar uma confirmação de alguma coisa que ele ia fazer, e ele ficou encantado com aquilo. Ele disse, realmente alguém já tem me dito isso, mas eu tinha deixado passar, eu ficava empurrando. Então isso é uma coisa geral, eu acho que todo mundo tem que se preocupar, e eu acho que, concordo com o professor, o quanto mais a gente conversar, vamos começar na universidade, pelo menos, porque vai chegar na política de alguma forma, ainda é muito novo, sabe, Rejane? Ainda é algo muito novo. Mas eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais para que isso chegue realmente para todo mundo. Eu tive uma experiência bem interessante. Eu tenho 3 filhas, 2 gêmeas, que têm 8 anos, e uma de 5 anos. E as minhas filhas de 8 anos tinham que construir um livro. O que era construir um livro na minha época? Quais eram as minhas referências para escrever um livro? Onde é que eu tinha que buscar essas histórias? Era um padrão. E eu falei assim, eu vou fazer diferente com elas. Eu vou fazer de maneira colaborativa com a inteligência artificial. Porque é isso que elas vão encontrar na vida delas. Não é como eu aprendi, é como elas vão usar e entender essa tecnologia. E foi um processo super interessante. Eu falei, você gostaria que tivesse o quê na história? Quem são os personagens? Qual a mensagem? Depois que a gente entendeu isso, a gente foi colocando todo o prompt. Então, assim, o que muda na nossa mentalidade? E eu digo isso para os meus alunos o tempo inteiro. Olha, se no passado você era cobrado de dar boas respostas, esqueça. Você hoje tem que saber fazer boas perguntas. Se você souber fazer boas perguntas, escrever um bom prompt, né, que é a engenharia de prompt hoje vai ser um dos maiores cursos que existe. Então, eu sentei com elas e a gente foi dando os prompts. Ah, mas foi a IA que construiu. Não, a IA trabalhou de maneira colaborativa. Com a informação que você gerou, Total. que você deu. E ainda assim, agora lê a história. E aí eu comecei, o que você não entendeu daquilo? Ela falou, papai, eu não entendo essa palavra, eu não entendi isso. E eu fui reconstruindo com ela. Então, é um trabalho completamente diferente. E o que eu estou ensinando para elas? Que a construção de um livro é um trabalho colaborativo. Tem um adulto, tem uma tecnologia e tem ela enquanto ser humano, enquanto pessoa envolvida. Então, assim, mas algumas pessoas olham, não, você fez com a inteligência artificial. Não, é mais do que isso. Eu estou trabalhando habilidades que vão ser requeridas dela no futuro. Sem dúvida. E acredito que essa reconexão que a gente espera entre a sociedade e a nossa representação, ela começa de fato nesse lugar de transparência, de ética, de disseminação da informação. Porque, perceba, até pouco tempo atrás, atualmente, na verdade, já é necessário que posts que utilizam inteligência artificial venham com a tag associada. Esse post foi criado com inteligência artificial. Ok, mas até pouco tempo atrás a gente pensava, se eu chegar para minha mãe e dizer, mãe, não acredito nesse vídeo, porque ele foi criado por deepfake em uma inteligência artificial. Ela não vai entender nada do que eu estou falando, não sabe o que é deepfake, não sabe o que é inteligência artificial, e a gente precisa realmente disseminar esse conteúdo. E aí, voltando para o projeto Yara, acho que a gente consegue avançar muito nesse sentido, a partir do momento que uma instituição como o Tribunal Regional Eleitoral ajuda a ampliar essa mensagem e fortalecer a nossa democracia. E aí, deixa eu trazer aqui para gente, para você que nos acompanha, um vídeo que nós pedimos para o José Vinícius Veloso, na verdade, ele é secretário de Tecnologia da Informação lá do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né? O Yara foi essa ferramenta desenvolvida para as eleições, né? Lembrando, vamos ouvir um pouquinho o que ele nos disse dessa ferramenta. Assim, que mudou a forma de fazer desinformação. Antes isso era feito com boca a boca, era feito por meio de panfletos, por exemplo. Hoje em dia isso acontece nas redes sociais, acontece de forma digital. E o combate à desinformação também precisa ter ferramentas digitais, não pode ser mais ferramentas analógicas, simplesmente. Então, é uma evolução importante e eu acho que vai se somar a iniciativas de outros estados. O Brasil, por exemplo, o Yara, que nós desenvolvemos aqui, ela é treinada com vozes regionalizadas. Então, é algo que é importante para garantir uma maior precisão nas análises que são feitas pela ferramenta. Foi um projeto que nasceu de uma necessidade que o tribunal tinha de aumentar a sua capacidade de combater desinformação, e nós precisávamos fazer isso desenvolver esse projeto de uma forma muito rápida, porque a eleição não se adia, e no começo do ano a gente ainda estava em processo de contratação, né? E dentro desse contexto a Funetec foi essencial para viabilizar essa iniciativa, porque houve muita flexibilidade
da fundação e nos oferecer assim caminhos possíveis para viabilizar isso daí dentro das restrições que a gente tinha de tempo e outros fatores que envolviam essa contratação. Então, acho que a Funetec foi a ponte para que a gente chegasse até a academia e desenvolvesse um projeto que, sem ela, nós não teríamos condições de fazer só aqui com nossa equipe interna. Pois é, importante isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, inclusive, sobre essa atuação, esse apoio da Fundação, né, de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba, junto a esse projeto e também junto ao Polo. Eu queria também, professor, saber o que são vozes regionalizadas. Se você puder nos esclarecer. E foi bem interessante a questão do projeto, porque vocês imaginam que antes de você ter uma ferramenta, como é que isso acontecia? Alguém denunciava e um juiz em qualquer lugar da Paraíba, imagina, qual o treinamento auditivo que ele tem? Ele ia ouvir aquele áudio e ele ia ter que dar um parecer, favorável ou desfavorável. Ele tem habilidade técnica jurídica, mas ele não tem a perícia auditiva ou uma ferramenta. Sim. Então, isso para nós, assim, a desembargadora sempre dizia isso. Nós saímos do zero para ter algo. Então, se esse algo vai ter uma resposta que é 100%, não importa, mas eu saio do zero. Então, esse foi um ponto importante, né? Antes de eu chegar na Funetec, o que são vozes regionalizadas? A IA, ela aprende com o dado que eu ensino para ela. Quando a gente começou a trabalhar com essas vozes sintéticas, imaginem, a maior parte dos bancos de dados são de onde? São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Na hora que a gente pegava a voz de um político paraibano e ia sintetizar a partir dessa inteligência artificial, em geral na Paraíba a gente fala dia, tia. Sim. E o político paraibano que fala dia e tia começava a falar dia, tia. Ou seja, ele sintetizava muito distorcido, pegando as características do paulistano, do carioca. Então, o que a gente fez? Não, vamos começar a baixar áudio de pessoas nativas da Paraíba, para que ele pegue as características do dialeto, do sotaque paraibano. É tanto que Pernambuco, Minas Gerais, Ministério Público de São Paulo, de cara fizeram um convite para a gente abrir a ferramenta Iara nesses estados. E a gente viu que não tinha braço, ou a gente definiu critérios mínimos. Olha, abrimos, contanto que você me desse equipe trabalhando só em São Paulo, em Pernambuco. Por quê? Imagina se no meio da eleição eu começo a colocar vozes no Iara que são de Minas Gerais. A ferramenta ia começar a cair o desempenho aqui na Paraíba. Ia ficar ruim também lá em Minas. Então, eu tinha que alimentar Minas com vozes de mineiros, Pernambuco com vozes de pernambucanos e assim por diante. Então, a gente não abriu nesse momento, embora já houvesse 3 convites importantes ali de outros estados para a gente entrar com essa tecnologia. E aí, onde entra a Funetec? Eu acho que o Vinícius foi muito feliz em dizer assim, o prazo era exíguo. Sim. Quando a gente chegou, eu acho que a gente chegou entre maio, acho final de abril, maio ali com essa ideia. E tinha que viabilizar muito rápido a fase de contratação, tudo que vocês sabem fazer aqui na Fundação. Então, quando a gente fala da Funetec, é porque para que eu desenvolva um projeto, imagina que eu, enquanto pesquisador, eu tenho 100 mil outras atribuições. Eu tenho que dar aula, eu tenho que orientar alunos, eu faço extensão, então tem muitas outras atividades. Eu tenho que ter uma equipe dedicada. E essa equipe dedicada precisa receber algum financiamento para isso. Então, a Funetec viabilizou isso, né? O TRE fez o contrato e nós fomos contratados pela Funetec, via Funetec, né? Pelo TRE, para desenvolver o projeto. E aí a gente pode ter uma equipe de pessoas das engenharias, da computação, da fonoaudiologia dedicadas ao projeto, porque senão a gente não ia conseguir executar. Tinha pessoas... Eu digo que tinha o grupo do bem e o grupo do mal no projeto. Quem era o grupo do mal? Eram aqueles que clonavam as vozes. Sim. Então, eles passavam o dia fazendo... Eu brinco com isso, né? O que os criminosos fazem, clonando vozes. E o outro grupo, que não conhecia o trabalho desse, passava o dia desvendando o que esse outro grupo fez. Então, precisava de dedicação para isso, para a gente entregar o projeto. Então, foi uma jornada e eu imagino que a gente está finalizando agora no mês de dezembro essa primeira etapa. E a gente quer renovar isso para quê? Para que nas próximas eleições essa ferramenta ganhe muito mais visibilidade no Brasil e a gente tenha fôlego, né, para trabalhar com vários sotaques, né, para que a ferramenta ela fique útil para outros estados também. Que legal, estamos só começando, né, professor? A Fundação tem tido um papel muito importante lá no Polo, nos projetos, porque, como o professor Leonardo disse,
desenvolver um projeto desse é muita responsabilidade, envolve muitas tarefas técnicas, científicas. Então, o apoio que a Funetec dá, junto com o RH e junto com o financeiro, para gerir isso, é indispensável. Eu diria que sem uma instituição como essa, dando esse apoio, seria impossível. Como eu disse antes, a responsabilidade é muito grande. Então, nós temos o dever de fazer dar certo para a empresa ter um bom resultado final. Nós temos projetos lá que já rodam há 4 anos, com grandes empresas do Brasil, fruto de um trabalho bem feito, de uma entrega bem feita. E, obviamente, que isso passa pelo apoio que a Funetec nos dá. No RH, é muito cômodo para a gente ter sempre alguém disponível para nos ajudar, seja do RH, seja do financeiro, seja para importação. Nós tivemos questões de importação no projeto da Ford, problema complexo, de equipamentos muito específicos, de empresa que basicamente era a única do mundo que oferecia um serviço como aquele. E quem desembaraça, a gente... Não é... Vamos deixar com a Funetec. Não é nosso problema. A Funetec vai lá. Claro, com o nosso apoio. A gente vem aqui e apoia. Então, assim, realmente indispensável, porque é essa união de forças. O Polo tem um trabalho, alguns regulamentos foram feitos internamente no IFPB para que as coisas tramitem rápido. A gente, hoje em dia, tem uma tramitação de um projeto que, basicamente, em um mês a gente consegue tramitar todas as instâncias para que o projeto saia, mas, obviamente, totalmente integrado com a Funetec. A Funetec é integrada no SWAP, de modo que tudo seja interligado. Então, tem dado muito certo. E, obviamente, a tendência é que vá aprimorando cada vez mais para que a celeridade, cada vez mais, ela chegue junto aos projetos e aos pesquisadores. Excelente, professor. Acho que a gente consegue extrair pelo menos 2 lições importantes aqui dessas falas. A primeira delas é que esse trabalho, por exemplo, junto ao TRE e também junto ao Polo de Inovação, só é possível porque há todo um ânimo colaborativo da Funetec e das outras instituições que estão envolvidas também. Na questão do IAR, realmente havia uma questão de prazo que pôde ser também encaminhada junto ao jurídico do TRE para que a gente se alinhasse rapidamente, colaborasse efetivamente para que desse certo a execução do projeto, assim como também com o polo do IFPB, com as procuradorias do IF, da UF, de todas as outras instituições que nós apoiamos aqui, e isso é importante de ressaltar. A segunda coisa é que no desenvolvimento desses projetos a gente se coloca mais próximo da nossa missão institucional, que é exatamente essa: desenvolver projetos e promover progresso, valorizando a ciência, a educação, a tecnologia no nosso estado, a cultura do nosso estado, para que, dessa forma, nós consigamos realmente progredir enquanto sociedade como um todo. E quando a gente conversa sobre polo de inovação, professor, acho também que tem uma terceira camada que é muito importante. Os polos de inovação, eles funcionam a partir de uma premissa que deu muito certo no desenvolvimento do norte global e que agora aqui no Brasil a gente começa a internalizar, que é aproximar o mercado, ou chamado segundo setor produtivo, das universidades, dos institutos, porque lá reside a mão de obra qualificada, lá residem os especialistas mais qualificados e que podem realmente apoiar a indústria no desenvolvimento nacional. E a gente consegue enxergar atualmente essa agenda muito centralizada no nosso governo, né, no centro do debate. Isso nos inspira a seguir trabalhando. Mas eu digo sempre, professor, e você deixou escapar na sua fala, historicamente, os polos de inovação já conseguem se conectar com grandes empresas, muitas vezes multinacionais, que já entenderam que esse modelo é viável, que esse modelo é qualificado, que é possível se aproximar das universidades e dos institutos. Mas a gente tem alguma dificuldade de alcançar nossas empresas aqui, o nosso setor produtivo local. Então, eu sempre faço questão de convidar o setor produtivo local aqui para conhecer os polos de inovação, entender a ciência e o desenvolvimento tecnológico que é feito no âmbito das universidades e dos institutos. E nada melhor do que ter um pesquisador sênior aqui para mandar esse recado. Então, eu gostaria também que o senhor se pronunciasse sobre isso e convidasse nossas empresas, nossas indústrias para conhecerem o trabalho do polo de inovação. Pois é bem importante, na verdade, conhecer. O conhecimento é muito importante. E, obviamente, que são recursos públicos, é um recurso que a gente tem que ter muito cuidado ao usá-lo, e é usado com muito cuidado lá pelo Polo de Inovação. Existem, obviamente, todas as regras que precisam ser seguidas, existe o nível de TRL ao qual o projeto pode chegar. Então, isso tem que ser compreendido, que, na verdade, um financiamento com recurso público não pode desbalancear a competitividade
da indústria nacional. Então, isso, obviamente, que a Embrapi e os outros financiadores, BNDES, entre outros, tenham cuidado de fazer. Por isso que tem um limite de TRL que pode chegar, para que a empresa receba aquele protótipo, por exemplo, testado em laboratório, testado em ambiente relevante e possa aprimorar para poder vender posteriormente. Mas ainda vão surgindo outras iniciativas que podem chegar no TRL mais avançado até chegar no produto final. Sim, a gente tem cada vez mais desenvolvido projeto com empresas locais. O Polo de Inovação, o IFB como um todo, está totalmente conectado com os clusters de inovação, tanto de João Pessoa quanto da Paraíba. Isso é muito importante. Nós somos representados nesses clusters. E é importante que a gente desenvolva projetos com sucesso para que outros vejam e possam também se espelhar e vir buscar. Assim, indiscutivelmente, é uma ajuda absurda o que pode ser dado a partir desses financiamentos do Polo de Inovação. Porque, hoje em dia, um dos modelos de inovação que mais se usa no mundo, não só no Brasil, vamos pensar em países muito desenvolvidos como os Estados Unidos, a Alemanha ou Japão, é a inovação aberta, em que a empresa ela se vincula à instituição de pesquisa para desenvolver parte da sua inovação. Porque a empresa, do mesmo jeito, ela tem as preocupações delas com os produtos que já existem para evoluir, enquanto ela delega parte dessa inovação para as instituições de pesquisa, obviamente com todo o cuidado de NDAs, de garantia de que tenha sigilo. Então, tudo isso é muito bem tratado e com muito cuidado, de modo, obviamente, com propriedade intelectual, tem toda uma preocupação com isso, indiscutivelmente, isso sem dúvida. É muito importante e a gente fica muito feliz quando empresas locais vêm nos procurar. É muito fácil encontrar o Polo de Inovação, você busca IFPB, Polo de Inovação, é muito fácil encontrar e a partir de lá, sim, começar negociações, tratativas, para que a gente tente avançar em projetos e desenvolver também a indústria local. E é importante a gente, tá aqui com essa discussão, porque a gente, sempre que fala em conhecimento, em pesquisa, a gente também está falando em desenvolvimento sustentável, né? Então, acho que a gente precisa aliar o crescimento do mercado ao desenvolvimento, sim, da pesquisa. Eu estava fazendo umas pesquisas aqui também rápidas, só para a gente ter uma ideia de como a gente ainda está incipiente em vários setores quando o assunto é inovação, quando o assunto é tecnologia. Existe um abismo digital aqui no país. Esse, inclusive, é o título de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Locomotiva, que mostrou que até 2021, apenas 13% das escolas públicas do país tinham atividades de robótica educacional ou de programação. E que 27% dessas escolas sequer tinham internet para ensino e para aprendizagem. A gente tem um outro dado da Anatel de 2023 que fala que 76% da população brasileira é analfabeta digital, ou seja, não tem um conhecimento mínimo básico aí da questão digital, né? Então, é o letramento que a gente estava falando. Portanto, é cada vez mais importante a gente lançar luz sobre essas discussões, trazê-las, fomentá-las, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas e sensibilize também as instituições privadas no que diz respeito à questão do investimento, né? As instituições públicas também, para continuarem também investindo, porque a gente precisa olhar para frente. E aí a gente precisa de recurso e a gente não é só a capacidade intelectual, a gente precisa de capacidade financeira para isso, né? Então, eu espero que eu falei em programação, a gente também apoia um programa muito bacana no município, que é o CODE, que é Programar para Desenvolver, com os alunos da rede municipal. E a ideia é inserir esses meninos e meninas no mercado de trabalho. Então, cada vez mais uma educação conectada com essa realidade que pede, né, essa expertise. Então, acho que a ideia é essa, a gente juntar todo mundo para a gente tentar conseguir um país mais justo e democrático do ponto de vista da inovação e da tecnologia. Sem dúvida. Eu estou de posse também de alguns dados do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento que chamam a atenção nesse debate que a gente está tendo aqui sobre promover o cenário local de inovação. E segundo os dados do IBD, ou IBID, as 5 economias mais inovadoras do Brasil são São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ou seja, Sul e Sudeste, nenhuma delas é do Nordeste. Então, esse fomento também representa a oportunidade de nós invertermos esse mapa. Olharmos para as empresas locais, olharmos para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste do país, sobretudo,
para que assim alcancemos as nossas missões institucionais, tanto da Universidade Federal da Paraíba quanto do Instituto Federal da Paraíba e também da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba, né? Pois é, e nessa brincadeira 1 hora se passou e nós estamos chegando ao fim aqui do nosso 3º episódio do Candinheiro Podcast, né, Rodrigo? Mas já Pois é, passa rápido quando o negócio é bom. passa rápido. E nós teremos um momento cultural hoje, Regiane? Vamos lá, puxa aí. Um momento cultural, pegando vocês de surpresa aqui, né? Na verdade, uma dica de cultura, uma dica de livro, de espetáculo, de música, enfim, alguma coisa nessa área que vocês indicariam para quem nos acompanha. Até porque é importante sempre lembrar que a FUNETEC é a Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura do Estado da Paraíba. Então, a gente sempre busca trazer essas inspirações também para quem nos ouve, disseminar conhecimento cultural que faz parte da nossa identidade. Então, fiquem à vontade, podem começar. Eu sou péssimo de nome das coisas, de livro, de filme, mas uma coisa que eu aconselho é ler. Existem livros maravilhosos sobre inteligência artificial sem trazer esse conteúdo de uma forma técnica, né? Então, eu não vou saber o nome dele, mas o nome da autora é Marta Gabriel. Ela traz de maneira muito simples como é que a IA vai modificar a nossa vida e como é que eu posso e devo me preparar para esse futuro. Então, Nossa, é uma dica de leitura e numa linguagem fácil, acessível para todas as pessoas. Já vou anotar aqui, professor. Eu vou fugir um pouquinho até da temática. A gente estava na Semana de Ciência e Tecnologia do IFPB semana passada e eu estava participando de um painel e a gente começou a discutir com outra professora lá da área de turismo sobre o quão importante é a gente pensar um pouco fora do que a gente trabalha. Então, ler, escutar música, eu acho que sempre é muito inspirador. Se a gente fala de inovação, a inovação, geralmente, quando você busca demais, você nunca a encontra. E muitas vezes você a encontra quando você está relaxando, quando está escutando uma música, quando está lendo. Então, a dica é cultura. Busque cultura, porque sempre pode trazer um insight para alguma coisa de inovação. Maravilha. Eu vou puxar um pouco também para outra temática, mas que tão importante quanto, que é um chamado também a desconectarmos um pouco e olharmos entre nós. Porque esse final de semana eu maratonei a nova série do Netflix, Senna, e é uma série fantástica que retrata uma história de país, na verdade, de povo. E me lembrou, a série mexeu num lugar de reconhecimento dos domingos. Eu me lembro quando eu era jovem e nós nos reuníamos na frente da TV, a família inteira, para assistir um ídolo nacional num esporte de ponta, representar o país, levantar a bandeira do nosso país, num patriotismo saudável, que nos convidava a torcer juntos, a vibrar juntos, nos dava muitas alegrias, antes ainda do almoço de domingo. E me parece que há algum tempo isso foi um pouco distorcido, ou isso acabou se perdendo com o próprio convívio familiar. Então foi uma série que me levou para aquele lugar de olhar mais ao redor, de olhar para as nossas famílias, desconectar um pouco do celular, do computador, da inteligência artificial e nos retomar essa conexão familiar. Então, além de ser uma história fantástica de um brasileiro incrível, me trouxe também esse feedback. E você, Regiane? Ai, que bacana. É uma aquisição, vou trazer aqui uma dica de uma aquisição que eu quero muito começar a ler, que é Vida 3.0, que é a questão do ser humano na era da inteligência artificial. Então, eu acho que é muito bacana. A gente está sempre falando de IA, a gente está sempre falando de vida inteligente e do ser humano no meio disso tudo. Então, acho importante a gente entender. Então, Vida 3.0, acho que vale a pena ler também. É uma próxima aquisição que eu também quero ler. Depois eu dou o feedback para vocês. Que legal. Chegou a hora de dizer tchau, Rodrigo. Agora sim. Vamos agradecer aos professores. Professores, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi um debate fantástico, muito esclarecedor. Cumprimos a nossa missão de levar essa discussão para fora dos muros das universidades, dos institutos, da própria FUNETEC, com essa temática. É muito importante para nós ter vocês aqui também, internamente, nesse ambiente, se aproximarmos cada vez mais, utilizarmos esse canal de disseminação da FUNETEC para levar esses temas. Então, para nós é um privilégio, um orgulho recebê-los aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, gente. Foi muito bacana. Espero tê-los novamente aqui em breve conosco. Obrigado. Obrigado. Pois é, esse é o 3º
episódio do Candeeiro Podcast. Você pode acompanhar a gente. Se não acompanhou os episódios passados, por favor, convido a acompanhar, porque, assim, primeiro episódio a gente falou sobre o papel das fundações de apoio, muito bacana. O segundo, a gente recebeu 2 mulheres super potentes também para falar sobre educação, né? Então, a gente vai seguindo essa dinâmica, convidando você para seguir a gente no YouTube, também no nosso Instagram, @Funetec, e para seguir também até nosso site, conhecer tudo que a gente vem falando sobre projetos. Enfim, a gente tem feito muita coisa bacana, funetec.org.br. Então segue a gente, curta a gente, compartilha a gente e a gente te espera no próximo episódio. E o podcast Candeeiro também está disponível no Spotify, não é isso? Exatamente. Segue a gente, dá 5 estrelas. Nossa, sempre quis dizer isso. Se você gostou, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá, curte! É isso, obrigado, É isso aí, pessoal. beijo, pessoal.